A cada 2 anos, quando se aproxima uma nova eleição, é sempre comum ver nos noticiários e nas redes sociais e até mesmo aqui em diferentes canais no YouTube, gente discutindo a validade do voto obrigatório no Brasil. Por um tempo, logo após a redemocratização, o voto compulsório era tido como uma conquista, mas hoje já há uma grande resistência da nossa sociedade quanto à obrigatoriedade de se votar. Mas afinal, por que o voto é obrigatório aqui no Brasil? E quais suas vantagens e desvantagens? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Para muitos brasileiros, o fato do voto ser obrigatório é tão natural que estranham quando descobrem que, na realidade, nós, países com voto obrigatório, somos a minoria. A maioria das democracias possui o voto facultativo, inclusive as democracias mais estáveis e antigas, como as dos Estados Unidos. Atualmente, somente 21 países usam voto obrigatório, dos quais 10 são países latino-americanos, como nós aqui no Brasil. Geralmente, um país se vale do voto obrigatório ou como forma de garantir legitimidade das suas eleições ou como uma forma pedagógica de fazer com que a população se politize. Apesar disso, diferentes pesquisas em diferentes países mostram que o voto obrigatório apresenta resultados diferentes em diferentes tipos de sociedade. Desse modo, é difícil estar certo quanto aos efeitos reais que o voto obrigatório trará numa sociedade. Cada caso acaba sendo único e a classe política de cada democracia deve avaliar se o voto obrigatório realmente vale a pena para o seu país e se ele pode causar efeitos benéficos, como induzir a um maior senso de cidadania na população, por exemplo. Uma pesquisa na Suíça mostrou que em parte do país onde o voto obrigatório passou a ser implementado, houve um aumento significativo de apoio a posições políticas à esquerda. Outra pesquisa nos Estados Unidos determinou que a mudança do voto facultativo para o voto obrigatório faria muito pouca diferença no cenário eleitoral americano. As chances são de que só haveria uma diferença relevante em disputas eleitorais quando muito acirradas. Então isso quer dizer que as consequências da mudança do voto facultativo para o voto obrigatório e vice-versa podem ser completamente aleatórias e imprevisíveis. Bem, de fato existem muitos fatores a serem considerados em cada caso, mas em algumas situações a mudança levou aos efeitos esperados, como por exemplo na Austrália, uma democracia estável e que adota hoje o voto obrigatório. Por lá, o voto era facultativo até 1922, quando houve uma queda brusca no comparecimento às eleições, o que fez com que nas eleições seguintes, de 1924, o voto passasse a ser obrigatório. Claro, isso com certeza levaria a uma maior presença nas eleições, mas não significa necessariamente que o problema da despolitização da população foi solucionado. Isso é certo. No caso específico da Austrália, na verdade, parece que sim, o voto obrigatório ajudou muito no nível de interesse médio da população pela política. Pelo menos desde a década de 90, o voto obrigatório não é só aceito como apoiado pela maioria da população. Ao longo dos anos, sempre algo entre 60% e 70% dos australianos têm apoiado o voto obrigatório no seu país. Isso é bem diferente daqui, onde o voto obrigatório era apoiado por uma maioria na década de 80 e 90, mas desde a virada do século vem crescendo o número de críticos, e hoje a maioria do eleitorado é, na verdade, contrária ao voto obrigatório. É o que uma pesquisa feita pelo Datafolha em dezembro de 2020 nos mostrou, que 56% dos brasileiros são contrários ao voto obrigatório. Numa pesquisa anterior, feita no ano de 2015, a proporção era ainda maior, de 66% de reprovação ao voto compulsório. Mas temos que lembrar que em 2020 já vivíamos numa época de pesada polarização, em que um cenário que incentivava boa parte da população a participar das eleições por si só. Mas o que levou a essa mudança no eleitorado brasileiro? E afinal, por que insistimos no voto obrigatório se aparentemente boa parte do nosso povo não o apoia mais? Calma que eu já vou comentar sobre tudo isso, mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Para não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, não se esquece de apertar o sininho. Para a gente começar a responder todas essas questões, primeiro é bom entender a trajetória das eleições do Brasil, basicamente a nossa história eleitoral. Bem, somente em 1824, pouco após nossa independência, que tivemos nossa primeira legislação eleitoral. O problema é que nessa época o volume de fraudes eleitorais era imenso. Havia até votação por procuração, só para vocês terem uma ideia. Em 1881 foi criado o título de eleitor, uma boa parte idealizado como forma de combater essas fraudes, o que foi
foi uma boa iniciativa, mas que não ajudou muito na realidade prática. Um tremendo avanço surge em 1932, que é o Código Eleitoral, onde foram instituídos o voto feminino, o voto secreto e a criação da Justiça Eleitoral. Antes de 32, a legislação eleitoral estava dispersa nas constituições, agora não só havia um Código Eleitoral específico, como haviam órgãos responsáveis pela administração das atividades eleitorais e do julgamento de crimes eleitorais, ou seja, foi a criação dos tribunais eleitorais. Além disso, foi em 32 que o voto passou a ser obrigatório no Brasil. Isso se deu por motivos mais práticos que ideais, por assim dizer. Entre 1930 e 34, o Brasil passava por uma transição. Estávamos no período chamado de governo provisório, da era Vargas, quando a República Velha havia sido extinta e o país vivia na expectativa de uma nova Constituição que substituísse a Constituição de 1891. Nesse cenário, era necessário que as eleições reunissem o maior número possível de eleitores para garantir certa legitimidade em todo esse processo nesse período transitório. Apesar disso, é inegável que o Código de 32 trouxe certos avanços. A justiça eleitoral elaborada nesse código ajudou a refrear as fraudes, apesar delas não terem sumido por completo. Inclusive, as fraudes persistiram porque havia ainda muitas lacunas. Talvez o que mais salta aos olhos é o fato de, na época, não haver cédulas de votação oficiais. Era assim, cada candidato imprimia um tipo de cédula que correspondia ao voto para aquele candidato. Então, distribuíam aos eleitores, escolhiam entre as cédulas de diferentes candidatos para assim depositarem nas urnas. Só que isso traz dois problemas. Primeiro, torna mais fácil que os candidatos estimarem quantos votos receberam num certo lugar. E assim, também fica mais fácil saber quem votou ou deixou de votar neles. E o segundo problema, com uma população alta de analfabetos naquela época, muitos pegavam as cédulas sem nem saber o que estava escrito e depositavam nas urnas o seu voto. Só em 1955 passamos a ter uma cédula oficial, onde o eleitor deveria reconhecer o candidato escolhido e assinalar o seu nome. Após o Código de 32 e da Constituição de 34, onde ele foi incluso como uma norma constitucional, houve alguns retrocessos na democracia e, consequentemente, na nossa dinâmica eleitoral. Primeiro, o Estado Novo de Vargas, de 37 a 45, e alguns anos depois, com a ditadura militar entre 64 e 85. Mas, felizmente, esses retrocessos que foram anulados com a redemocratização e a Constituição Cidadã de 1988, que existe até hoje. Nessa época, entre as diretas já e a retomada da democracia e das eleições diretas, havia um ânimo diferente entre a população brasileira e entre a classe política. Havia grande esperança na democracia e uma crença de que aquele era o momento em que a democracia brasileira iria se estabelecer de vez, que a nossa nação iria finalmente amadurecer politicamente, deixando os livros da história as indas e vindas entre democracia e um estado de ditadura. E era exatamente esse otimismo que fortaleceu por aqui a ideia do voto obrigatório. Diferente da situação de 32, o voto obrigatório durante a redemocratização não visava tanto conferir maior legitimidade ao processo de transição. A ideia era mais de preparar o povo para a democracia. O povo brasileiro estaria pouco acostumado a exercer sua cidadania democraticamente, além de ter uma educação formal bastante deficitária. Portanto, para aclimatar o Brasil para seu futuro como democracia estável, o voto obrigatório funcionaria aqui de modo similar como funcionou na Austrália, de início somente garantindo a presença dos eleitores e fortalecendo o senso de dever cidadão e cidadania, mas depois agiria como uma forma de politizar a população aos poucos. Mas será que mais de 30 anos depois, a redemocratização e a Constituição Cidadã, o voto obrigatório sequer fez algum avanço nesse sentido? Bem, diferente da Austrália, a participação eleitoral não ganhou muita popularidade no Brasil. Na realidade, parece exatamente o contrário. Além de, como já disse, a maioria dos brasileiros serem contrários ao voto obrigatório, temos observado ao longo das eleições um aumento grande das abstenções e votos brancos e nulos. No primeiro turno das eleições de 2018, somando as abstenções, os votos brancos e os votos nulos, chegamos a 40 milhões de votos inválidos, o que na verdade eram mais votos que o segundo colocado durante o primeiro turno, Fernando Haddad. Algo próximo de 30% dos eleitores simplesmente invalidaram seus votos, proporção que se repetiu nas eleições municipais. Isso parece demonstrar que o brasileiro não desenvolveu afeto pela participação democrática nas eleições e na política, e o voto obrigatório não ajudou em absolutamente
absolutamente nada nesse sentido. Mas, para sermos justos, a gente tem que levar em consideração que tanto as pesquisas que indicam que a maioria reprova o voto obrigatório, quanto os altos números de votos inválidos se deram também após a crise política que se deu no Brasil em 2014, quando o péssimo desempenho econômico durante o governo da ex-presidente Dilma e a série de escândalos de corrupção envolvendo diversos partidos políticos levaram ao extremo desânimo geral da população em relação aos políticos e à política que é refletido nas eleições. Portanto, levando tudo isso em consideração, dá para confiar no voto obrigatório para auxiliar na defesa da democracia e aprofundamento do senso de cidadania nacional? Essa, na verdade, é um debate que não teve fim. E para sermos imparciais, vamos passar brevemente pelos pontos positivos e negativos do voto obrigatório e deixamos com você para que chegue à sua própria conclusão com os argumentos que vamos apresentar por aqui. Como eu já repeti algumas vezes, uma das ideias por trás do voto obrigatório é de exercer uma função pedagógica para o eleitor, politizando à medida que participa mais frequentemente na escolha dos seus representantes. Outra é de que o voto não é só um direito, mas um dever, uma responsabilidade do cidadão em relação à condução da sua sociedade. Como membro da sociedade, o cidadão tem, entre outros deveres, a participação política, ainda que somente para a escolha dos representantes. Por outro lado, os críticos apontam que, na verdade, a ideia do voto democrático em si remete à liberdade de expressão. Então, coagir o eleitor a votar seria o mesmo que reduzir a qualidade democrática de uma eleição. Além disso, o fato da enorme maioria das democracias mais estáveis do mundo raramente ou nunca terem adotado o voto obrigatório seria também um argumento em si. O fato de sermos a exceção pode revelar mais sobre a baixa eficiência do voto obrigatório que qualquer outra coisa. Mas agora é com você. O que você acha? O voto obrigatório é a melhor opção? Comenta aqui embaixo sobre os temas que você gostaria de ver abordados aqui no nosso canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.